com alegria que a Igreja Presbiteriana de Dourados chega até o seu lar, através do programa Andando com Cristo, este programa que visa levar a palavra de Deus e levar os princípios e valores que a palavra de Deus estabelece para a vida da família. Também a mensagem salvadora do Evangelho na pessoa de Jesus Cristo. Hoje o nosso programa vai focar o assunto relacionado à Escola Bíblica Dominical. Esse mês de setembro é o mês da Escola Bíblica Dominical. Terceiro domingo de setembro é o marco histórico desta grande escola, a Escola Dominical. Então, nós vamos começar a discorrer do ministério de Jesus, falando sobre o papel do ensino e a transmissão do reino de Deus, e depois vamos focar o movimento moderno de Escola Bíblica Dominical. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, a igreja se abre para receber as famílias, com o idoso, o adulto, o jovem, o adolescente, a criança, até o recém-nascido. Temos classes de escola dominical para todos, onde a Bíblia é ensinada um a um, onde a palavra de Deus é ensinada em cada faixa etária, cursos relacionados a algum assunto da Bíblia, e uma linguagem atual, moderna, boa, um ensino sadio das Escrituras. A sua família não pode ficar fora da Escola Bíblica Dominical. Então, nosso programa hoje, nós vamos focar este assunto. Não saia daí, após o intervalo, nós vamos continuar falando sobre a Escola Bíblica Dominical. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021-1135. Vamos dando sequência aqui à programação da Igreja Presbiteriana de Dourados, programa Andando com Cristo, chega até o seu lar através da TV Grande Dourados, a TV da família douradense. E hoje nós vamos falar sobre a Escola Bíblica Dominical. O ministério de Jesus foi um ministério focado no ensino. Se você pegar a Bíblia, a palavra de Deus, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João, você vai ver que o ministério de Jesus, ele foi extremamente focado no ensino. Passou a maior parte do tempo ensinando as coisas referentes ao reino de Deus. Tem um registro sobre isso. No capítulo 4 de Mateus diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades. A sua fama correu por toda a Síria e trouxeram muitos doentes, acometidos de várias enfermidades,
e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Eufrates, numerosa multidão o seguia. O tripé do ministério de Jesus era este: ensinando, pregando e curando. O maior período do ministério de Jesus, ele passou ensinando as multidões. Encontramos inúmeras vezes Jesus ensinando as multidões. Tudo que ele fazia, cada gesto, cada palavra, cada ação, cada milagre, cada parábola que ele contava, era exatamente para ensinar as coisas concernentes ao reino de Deus. Não podia ser diferente. Até os milagres de Jesus tinham um fim pedagógico. Por exemplo, ele multiplicou os pães e depois disse para aquela multidão: eu sou o pão da vida. Se alguém vier a mim e de mim se alimentar, será salvo. Olha como que é extremamente pedagógico todo o ministério de Jesus. Até os seus milagres tinha um fim pedagógico, um objetivo de ensinar. Jesus não passou muito tempo pregando. Poucos momentos se registra pregação, sermões de Jesus. Nós temos dois que são os maiores, que é o sermão da montanha, das bem-aventuranças, está lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, e depois no capítulo 24 e 25 nós encontramos o sermão profético de Jesus sobre a sua volta, sobre o fim desta era, sobre o fim dos tempos. A maior parte do ministério de Jesus foi ensinando. Ele ensinava por parábolas, e muitas parábolas estão registradas nos evangelhos, especialmente para mostrar o reino de Deus. Por exemplo, você deve se lembrar da parábola do semeador que saiu a semear, e a semente caiu alguma à beira do caminho, outro na beira do caminho, outra caiu em cima da pedra, outro caiu entre os galhos e foram sufocadas, mas outra caiu na terra boa e produziu a 100 por 1. Então, as parábolas de Jesus era a forma dele ensinar a mensagem e mostrar o reino de Deus e chamar as pessoas para adentrar no reino de Deus. Outros momentos Jesus ensinava interpretando a lei. O próprio Sermão da Montanha é um ensino de Jesus interpretando a lei. E ele dizendo: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei, e nada passará da lei. Olha, Moisés vos disse: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: aquele que olhar para uma mulher com um olhar impuro no seu coração, já adulterou com ela. Então, Jesus estava interpretando a lei, estava dando um ensinamento ao povo. Outra hora vemos Jesus interpretando os salmos, interpretando os profetas, as profecias, e o ministério de Jesus teve este foco muito grande no ensino. Vemos outros momentos Jesus ensinando mesmo, as pessoas sentavam em volta dele e ele começava a ensinar, a convidar as pessoas para vir a ele, para terem vida. O próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 11, Jesus diz: vinde a mim, com a multidão, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, ele estava convidando as pessoas para irem a ele, descansar nele o seu coração. E um grande ensino que Jesus nos deixou ali, quando ele diz: aprendei de mim. Ele nos convidou para ser discípulos dele, que ele tem algo maravilhoso a nos ensinar. E nesse próprio contexto ele diz: aprendei de mim, não porque eu faço milagres, não porque eu sou Deus e os meus atos são poderosos, eu curo o cego, eu curo o coxo, o aleijado, eu multiplico pães, nada disso. Ele disse assim: aprendei de mim, porque sou manso
e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, o ensino de Jesus. E quando Jesus encerrou o seu ministério, depois da sua morte, nós o encontramos ensinando. No caminho de Damasco, ele expôs as Escrituras, conforme o registro de Lucas 24, aos discípulos no caminho de Emaús. E naquele caminho de Emaús, enquanto ele expunha as Escrituras, ele discorreu desde Moisés, os Salmos, os profetas, tudo que as Escrituras diziam a respeito dele, a ponto daqueles que o ouviam dizer assim: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos ensinava, nos expunha as Escrituras? Então, depois de ressurreto, ele continuou ensinando os seus discípulos. E quando ele foi dar a grande comissão aos discípulos, ele mandou que os discípulos pregassem o Evangelho. E ele diz então no final do capítulo 28 de Mateus, a partir do verso 18, ele diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então Jesus aqui manda os discípulos pregar o Evangelho, ele manda os discípulos batizar os conversos, ele manda os discípulos ensinar, discipular aqueles novos convertidos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos vivido uma época em que o Evangelho foi pregado por muitos cantos do nosso país. Há uma vasta multidão que professa seguir a Cristo, mas sem discipulado. O que nos falta hoje muito é um discipulado, o ensino de Jesus. A pessoa crê em Jesus como Salvador, mas não sabe agora como andar com Cristo, como crescer na graça e no conhecimento de Deus, como crescer na vida de santificação, como crescer na comunhão com Deus, como se preparar para liderar um projeto da igreja, um projeto do reino de Deus. Então, Jesus não mandou os discípulos apenas pregar o Evangelho, ele mandou também ensinar todas as coisas que vos tenho ordenado. Há uma necessidade de discipulado nos nossos dias, de ensino. Quando falamos em doutrina, as pessoas querem fugir. Doutrina não, doutrina é coisa de homem. Não, senhor. Se você não tiver um conhecimento, doutrina quer dizer ensino. Se alguém não te ensinar a palavra de Deus e não ensinar as palavras de Jesus, o modo de vida que Jesus espera de você, se você não aprender na palavra de Deus a ser um discípulo de Jesus no seu palavreado, na sua forma de vestir, a honestidade. Quantas pessoas que falam que são discípulos de Cristo não são honestas, são desonestos, não são discípulos, não aprenderam os ensinamentos de Jesus, não está impregnado nesta pessoa o caráter de Jesus, os valores do reino dos céus. Creu em Jesus como Salvador, mas não lhe fora ensinada a palavra de Deus, o andar com Cristo. Não conhece as doutrinas principais da fé cristã, como a nossa adoção em Cristo. Nós fomos agora adotados pela fé em Cristo, filhos de Deus, adotados em Cristo. Não conhece a doutrina da justificação pela fé. Olha, que nós não somos salvos mais pelas nossas obras, mas é pela obra de Cristo na cruz, e pela fé nos é imputada a justiça de Deus em Cristo. Isso são doutrinas básicas da fé cristã. Poderíamos falar da santificação, poderíamos falar da volta de Cristo, poderíamos falar da pessoa de Cristo, da Trindade, da Bíblia como palavra de Deus, nossa única regra de fé e de prática. Tantas coisas que um discípulo de Cristo precisa ensinar, aprender, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado.
discípulo precisa de ser ensinado. A palavra discípulo quer dizer aprendiz. Por isso que Jesus disse: aprendei de mim. Aprendei. A escola dominical é um espaço que a igreja oferece para que os discípulos de Jesus aprendam mais da pessoa de Jesus. No próximo bloco, nós vamos focar como surgiu o movimento moderno da escola dominical para ensinar as coisas que Jesus nos ordenou. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Requinte, indústria e comércio de móveis e decoração. Há 29 anos no mercado, a Requinte trabalha com amor e dedicação para oferecer aos seus clientes o que há de mais moderno no ramo de móveis e decorações. Com fabricação própria e uma equipe especializada, a Requinte produz móveis de ferro e alumínio com fibra sintética. A sua linha de produção atende também os projetos especiais para arquitetos e decoradores. Requinte, Rua Mário Feitosa Rodrigues, 860, no Alto do Indaiá, saída para o aeroporto em Dourados. Mais informações, ligue 34266000. Requinte, qualidade e beleza a preço de fábrica. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Olha, vamos para mais um bloco deste programa, o programa Andando com Cristo. Hoje nós estamos focando a escola dominical e os ensinamentos de Jesus. Então Jesus mandou pregar o Evangelho e ensinar aqueles que nele creem, ensiná-los agora a andar com Cristo, para amanhã ou depois não ser mais um desviado. Eu já fui daquela igreja, daquela outra. Vai, às vezes faz uma profissão de fé, batiza, mas como não tem o ensino para alicerçar a sua fé, mais cedo ou mais tarde desestimula do projeto do reino dos céus. Então precisa de ser ensinado. A escola dominical é esse espaço que nós usamos para ensinar e fazer discípulos para Jesus Cristo, discípulos para o reino de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreveu sua segunda carta a Timóteo, ele fala assim no capítulo 2: Tu, porém, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Olha que interessante este ensino que Paulo dá ao jovem pastor Timóteo. Olha, Timóteo, fortifica-te na graça de Deus. Fortificar na graça de Deus, você precisa de oração, leitura e meditação na palavra de Deus, com o coração disposto a obedecê-la,
e uma boa frequência, participação na igreja, nos trabalhos da igreja, na escola dominical, para você aprender a palavra de Deus, no culto, para você cultuar a Deus, nos estudos bíblicos e nos trabalhos que a igreja realiza. Uma boa participação é uma forma de você fortificar na graça de Deus. Paulo está dizendo: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E depois ele diz: olha, o que você ouviu da minha parte, os ensinamentos que Paulo havia passado para o seu discípulo Timóteo, ele deveria também instruir a outros, para eles instruírem a outros. E ele fala aqui de homens e mulheres, homens fiéis e também idôneos. Então, a igreja, ela vem numa sequência de geração em geração. Uma geração passando a outra geração os ensinamentos da palavra de Deus e entregando à geração seguinte esse legado da fé que uma vez por toda foi entregue aos salvos. A escola dominical é um projeto maravilhoso neste aspecto. A igreja nunca deixou de ser uma sequência do ministério de Jesus sobre a terra, pregando, ensinando, exercendo a misericórdia, curando, enfim. Nunca deixou de ser uma sequência do ministério de Jesus. Mas a escola dominical, enquanto movimento moderno, ela surgiu no final do século XVIII na Inglaterra. Foi em 1780 que um jornalista na cidade de Gloucester, na Inglaterra, chamado Robert Hike. Robert Hike, como jornalista, fundou um jornal, ou recebeu de herança um jornal do seu pai, melhor dizendo. Para esse jornal ele tinha um foco na reforma das penitenciárias na Inglaterra. Era um movimento para reformar as cadeias na Inglaterra. E enquanto ele visitava essas cadeias, ele passou a perceber que tinha muito jovem, adolescente, menores de idade presos ali. Motivos fúteis às vezes, ou por crimes que haviam cometidos. E quase todos esses crimes eram cometidos no domingo, no dia do Senhor. Era o dia que eles ficavam à toa, e o ócio sempre foi um apetite para todo tipo de males sociais. O ócio, a preguiça, a pessoa não ter uma ocupação na vida. Tem aquele velho ditado: mente vazia, oficina de Satanás. Vai arrumar o que fazer. E eles iam cometer crimes. E Hike, então, entrevistando aqueles presos, descobriu que a maioria daqueles jovens, tão cedo já presos, por crimes cometidos no domingo. E perambulando pelas ruas de Gloucester, ele viu a quantidade de jovens andando ali, fazendo badernas pela cidade e desrespeitando as famílias, os lares, as sociedades, se entregando a vícios, bebidas e outros. E assim a criminalidade crescente na Inglaterra, e percebeu também o analfabetismo. Então ele criou um movimento chamado Movimento de Escola Dominical, exatamente para receber esses jovens e dar a eles alguma ocupação no domingo. A maioria deles trabalhavam nas minas durante a semana e ficavam ociosos no domingo. Então Hike levou esses jovens para um ambiente da igreja e ali começou a ensinar a eles, com um grupo de voluntários da igreja. No início alguns eram até pagos. Ensinava matemática, ensinava leitura, ensinava moral e cívica, ou civismo, e ensinava também a palavra de Deus. Começava de manhã, encerrava à tarde com um momento de culto. Ali eles também almoçavam. Então ensinava a ler, ensinava matemática, comportamento social e ensinava a palavra de Deus. Esse movimento cresceu muito rápido e começou a erradicar o analfabetismo na Inglaterra. Da escola dominical é que surge a escola pública. A escola pública que nós temos hoje é uma herança da escola dominical de Hike lá na Inglaterra. Então, esse movimento cresceu muito rapidamente.
e ele desenvolveu, atendeu toda a Inglaterra, os Países Baixos, e se estendeu, chegando até os Estados Unidos, e se tornou um grande movimento, passando mais para o aspecto bíblico, quando a escola pública assumiu a alfabetização. Então, as escolas dominical foi o primeiro movimento que inspirou a escola pública e de combate ao analfabetismo, atendendo todas as classes da sociedade. É uma informação importante para o nosso telespectador. A escola dominical, a partir daí, se tornou uma força da igreja para o ensino da palavra de Deus. No Brasil, ela chegou com os missionários no ano de 1859. Antes, um pouquinho, o casal de missionários ingleses, o Dr. Robert e a dona Sarah, agora Calley, não mais o Hikes, né, mas a Calley, que estabeleceu no Brasil a primeira escola dominical por volta do ano de 1855. O reverendo Ashbel Green Simonton, que chega ao Brasil em 1859, ele estabelece também a escola dominical, a princípio na língua inglesa, e a partir daí a escola dominical nunca mais deixou de ser uma realidade nas terras brasileiras. E ela hoje é a maior escola do mundo. No mundo inteiro esse movimento está dentro das nossas igrejas, servindo as famílias para o ensino da palavra de Deus. Jesus mandou que a igreja ensinasse as coisas concernentes ao reino dos céus, ensinar a palavra de Deus. E ela então se tornou a escola bíblica dominical, porque o seu foco está nas Escrituras. É aqui que nós ensinamos às nossas crianças os valores fundamentais da fé cristã. É aqui que eles aprendem as histórias dos heróis da fé, a história da criação do mundo, como Deus criou todas as coisas para o louvor da sua glória, como Deus criou o homem, como surgiu a humanidade, como surgiu o mundo, todas as coisas a partir de uma obra criadora do nosso Deus. Eles aprendem a história da criação, eles aprendem a história da aliança, os heróis da fé, começam lá dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, aprendem a história desses patriarcas, o êxodo, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, histórias que inspiram eles a confiarem em Deus, como José do Egito, a história de Moisés, que foi preservado por Deus e preparado por Deus para tirar o povo de Israel do Egito, a história dos reis, a história dos juízes, dos reis, a história dos profetas. Eles são ensinados sobre o ministério de Jesus, os apóstolos, as cartas, os ensinamentos do reino de Deus, a morte de Cristo para a salvação da vida deles. As crianças são assim ensinadas. Você que nos assiste neste programa sobre a escola dominical, não deixe de levar seu filho na escola dominical, ir com ele. É a única escola que o pai não precisa voltar da porta da igreja ou da porta da escola. Eu mesmo levo minha filha ali na escola Erasmo Braga e volto da porta, porque a escola é para ela. Mas a escola dominical não é assim. Tem a classe para o idoso, né? Junto com o adulto, o jovem, o adolescente e as crianças por faixa etária até o berçário. Então todos estão imbuídos dentro de um processo de ensinamento. Aqui nós treinamos líderes, nós ensinamos a palavra de Deus, nós não criamos nada, não inventamos absolutamente nada. A escola bíblica dominical é para dar sequência ao ministério de Jesus, ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Fica aí o nosso convite para você, nosso telespectador, para você vir na nossa escola bíblica dominical. É sempre um prazer, sempre uma alegria receber você e toda a sua família. É maravilhoso ver todos os domingos pela manhã a família chegando junta para o momento da escola dominical. Deus seja louvado e o seu nome propagado por toda a terra.
Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Olha, nós estamos chegando no bloco final deste programa, o programa Andando com Cristo. É um programa da Igreja Presbiteriana de Dourados. Leva até você a palavra de Deus. Olha, nós estamos preparando para irmos a mais uma conferência da Fiel. Essa conferência acontece todo ano lá em Águas de Lindóia, no estado de São Paulo. E é um momento muito precioso de descanso e também de um retiro espiritual. Este ano vai estar falando sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Nós temos aqui em mãos este livro que fala o Evangelho no Centro, que é exatamente uma das literaturas publicadas ali pela editora Fiel. Nós temos este cuidado de levar uma caravana aqui de Dourados. Então, se você quiser ir conosco, entre em contato com a nossa igreja através do telefone aí que está passando no seu painel, e na secretaria da igreja você vai receber as informações e poder também se cadastrar para esta viagem. É um momento muito especial e esta conferência agora no mês de outubro, de 13 a 17 de outubro, uma oportunidade muito ímpar na sua vida. Estamos nos preparando também para o 36º Encontro de Casais com Cristo. É uma oportunidade de trabalharmos o casamento, valorizar a família. Olha, se você está com seu casamento passando por lutas, dificuldade, a igreja abre esta porta para acolhê-lo. Também nos procure na secretaria da igreja, no gabinete pastoral, nós vamos acolhê-lo, orientá-lo e também encaminhar para o nosso encontro de casais com Cristo. É um momento muito especial, a equipe está muito encorajada para mais um momento especial deste encontro de casais com Cristo. É um privilégio trabalhar com a família e passar os valores do reino de Deus para a família. Assim a família vai bem. A família não vai bem se o Evangelho não estiver no centro da família, no coração do pai, da mãe, dos filhos, no coração do esposo, no coração da esposa. Nós vamos encerrar então o programa de hoje com um vídeo que você vai assistir sobre a escola dominical, gravado pelo pastor Hernandes Dias Lopes, da Luz para o Caminho. A Bíblia é a biblioteca do Espírito Santo. É a palavra de Deus, infalível, inerrante e suficiente. Os céticos dizem que papel aceita tudo e nós não devemos olhar para a Bíblia como palavra de Deus.
Mas eu vou lhe dizer que a Bíblia é a palavra de Deus por várias razões. Em primeiro lugar, por causa da sua unidade na diversidade. A Bíblia foi escrita em 1600 anos, com mais de 40 escritores, com línguas diferentes, lugares diferentes, culturas diferentes, e não há contradição na Bíblia. Ela não precisa de uma segunda ou terceira edição para se atualizar. Ela é a eterna palavra de Deus. Mas também a Bíblia prova ser a verdade por causa do cumprimento das profecias. São centenas e centenas de profecias que já se cumpriram e estão se cumprindo e vão se cumprir, literalmente, porque a mente que concebeu as Escrituras é a própria mente divina que trouxe à existência o universo. Mas, finalmente, podemos provar que a Bíblia é a palavra de Deus pelo seu efeito moral. Milhões e milhões de pessoas têm sido transformados pela palavra de Deus. Este livro é a própria voz de Deus. Este livro é a revelação que Deus fez de si mesmo, das suas obras e dos seus propósitos para a redenção do homem. Você deva ler a Bíblia, você deva crer na Bíblia, você deva aceitar a mensagem que a palavra de Deus nos traz, porque nela há uma fonte de vida e de salvação.